Oi, gente, bem-vindos! Estamos aqui na gravação de mais um podcast Sesc é Mais Saúde. Aqui é um espaço para a gente falar de saúde de forma leve, descomplicada, pode ser até divertida também. Hoje o convidado é divertido. Hoje o nosso tema é com Rafael Monte Alto. A gente vai falar sobre estética. E eu me apresento, eu sou a Rafaela Medina. A gente está fazendo essa gravação direto do CONESP, Rio de Janeiro, Congresso de Especialidades Odontológicas. Olá, Rafael, bem-vindo. Olá, Rafa. Prazer estar aqui. Prazer te ver, te receber. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu agradeço o convite, foi excelente. Maravilhoso. Já para começar, vamos tomar um café? Aceita? Com certeza. Sem açúcar, por favor. Dini, um café, por favor. Bem, que horas são? Açúcar. 4 horas. Se fosse 6 horas, eu pedi um vinho, mas antes das 6, Você também. vamos ficar no café que cai bem. E esse tema que a gente trouxe hoje, Rafael, é um tema super interessante, que a galera tá querendo saber. A gente está aqui gravando para o público geral, né? A galera que quer entender um pouco mais de estética. E por isso, te convidamos para falar sobre isso. Prazer. Vamos lá, Me então. explica um pouquinho o que é a estética em odontologia. Quando a gente pensa assim, o que vem na sua cabeça e o que se pode entender por isso para um público que não é dentista? Essa pergunta é muito pertinente, Rafa. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho para o público, para o paciente em si, né, que busca atendimento. Eu acho que é importante. Vivemos um momento importante na sociedade, também na odontologia, que eu acho que é muito interessante esse bate-papo sobre estética. Quando eu penso em estética, eu acho que estética é um tema subjetivo, né? O que é belo para um não é belo para o outro. E é ponto que a gente repete isso muitas vezes. Do ponto de vista de saúde, isso é mais importante ainda. Porque existe um conceito social, obviamente, cultural, de gerações, né? Gerações, a Old Generation tem uma visão diferente da estética da New Generation. Interna, só pra vocês entenderem, foi meu professor. Então a nova geração tem uma visão diferente de estética, a geração antiga tem uma visão diferente de estética, isso é um ponto fundamental, é um ponto importante, é subjetivo. Isso é interessante, mas é muito preocupante quando eu comparo isso com saúde. Porque na saúde, seja saúde oral ou saúde do seu corpo, a estética não pode estar na frente de princípios biológicos e princípios funcionais. Então, assim, antes de a gente começar a pontuar o conceito estética da odontologia, é importante que a estética ela é subjetiva, estou de acordo, Sim. Mas na odontologia especialmente, ela vem depois da saúde ou, no máximo, agregado à saúde. Perfeito, Rafael. Por que eu digo isso? Isso Porque é um fator importantíssimo para a gente falar. Já tocou no ponto que eu já ia te perguntar. Quando você me pergunta sobre estética dental, acho que estética dental são os dentes alinhados ou não, mas rígidos e seus. E o que são dentes rígidos? São dentes que não têm nenhum tipo de restauração ou interferência do dentista ali, só procedimentos que são preventivos. Perfeito. Então se fosse perguntar o que considero estética dental, você mantém os seus dentes inicialmente inteiros, rígidos, sem nenhum tipo de restauração. Perfeito. Isso vem muito do processo de prevenção, de cuidados, não só na escovação, mas atendimento ao dentista, utilização de fluoretos e por aí vai. Eu acho que o Sesc é um pioneiro, ou não só um pioneiro, mas é uma referência nesse processo de cuidar da saúde como um todo do paciente. Prevenir, de educação em saúde. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também, né? E quando a gente pensa em estética, e a gente vai falar também sobre uma saúde emocional, que eu acho que também está muito envolvida sobre isso, né? As pessoas querem alguma coisa de outra pessoa, né? Então não se enxergam perfeitamente como elas são, né? Não se enxergam a beleza, eu quero os olhos do Rafael, eu quero o sorriso do Rafael, mas eu tenho meu Rafaela, meu sorriso, meus olhos, enfim. Claro. E isso também é uma das coisas que eu percebo de dificuldade nas pessoas, né? De se admirar, enfim. Mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente. Eu queria entender, assim, o que as pessoas procuram mais. Então, só voltando aqui um passo atrás, como você perguntou que era estética odontologia, aí eu pontuei a importância de se manter a saúde. Mas, obviamente, um paciente que tem dentes rígidos, inteiros, que tem dentes sem nenhum tipo de lesão, pode ter, por exemplo, espaço entre os dentes. Que a gente chama de diastema. Pode ter um dente um pouco mais amarelado,
pode ser fisiológico, pode ser por algum tipo de manchamento diferente, ou ingestão do medicamento, ou algum tipo de hábito. Ele pode ter um dente um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora. Ou seja, mesmo tendo os dentes com saúde, do ponto de vista funcional, a estética dele pode não ser a que ele considera ideal, ou que realmente não é ideal. Satisfatória para ele, né? Por exemplo, ele tem uma arcada que puxou o pai e os dentes que puxou a mãe. Então, olha aí. Entre a formação dos dentes da arcada, existe um espacinho entre os dentes que precisam ser preenchidos com material. Que a gente chama de diastema, né? Que a gente chama de diastema, por exemplo. Certo. Que pode ser feito, tratados com material restaurador, que a gente vai buscar uma estética no paciente que tem saúde. E aí já veio a saúde emocional também, né? Mental também, né? E aí, quando a gente trata isso no paciente que tem saúde, a gente busca estética, a gente tem que trazer a estética junto com a saúde. Por que eu falo isso? Parece um conceito básico, né? Caramba. Mas o que se faz hoje no mercado odontológico, como a gente tem uma grande quantidade de dentistas no mercado, um mercado altamente saturado, chama do mar vermelho, existem pessoas que vendem tratamentos que o paciente não precisa. Isso. Então pensa só, você tem os dentes rígidos, como a gente falou aqui, inteiros, alinhados, mas te vendem que o seu dente tem que ser mais branco do que ele é. Volumoso e quadrado, porque assim é o padrão que é criado. Então pega um paciente saudável, que tinha estética linda, dentro do padrão subjetivo de estética que fizeram ele acreditar, fazem restaurações que não são funcionais, não são biológicas, e tem uma estética que ele pode considerar até bonita, mas junto vem uma ausência de saúde. E essa estética tá fora de moda. Caramba, super fora de moda. Na verdade, tá na moda, mas é fora de moda. E é isso que a gente vem falar aqui mesmo, né, Rafael? Assim, quando você fala do fisiológico, explica mais um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Então, o paciente que busca estética tem que entender que quanto menos ele mexer no seu dente, melhor vai ser para que ele se mantenha hoje e daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Pensa comigo, uma pessoa que tem 20 anos tem de viver até os 90 anos em média, vamos lá, né, a média geral. Sim. Então, ela tem 70 anos, entre os 20 anos e os 90 anos. Se eu coloco restaurações nessa pessoa, seja restaurações ou material que for, eu estou colocando esse material para durar na boca dessa pessoa por 70 anos. Aí você imagina, você tem pacientes com dentes rígidos que tiveram intercorrências de dentes inteiros, agora a gente já sabe que é dente rígido já. Sim, sabemos. Que tem dentes rígidos e a vida inteira tiveram intercorrências nos dentes rígidos. O Papai do Céu fez. Tiveram problemas, né? Imagina você colocar restaurações num paciente de 20 anos e querer que ele mantenha essas restaurações em boca por muitos anos. Então, resumindo o que é estética. Estética, ela é na odontologia eu vejo como você melhorar, é uma coisa no seu sorriso, desde que ela venha junto com a saúde. E que a saúde venha sempre em primeiro lugar. E claro, e se a sua estética dental te traz algum tipo de dano emocional, sim, e essa reversão do seu sorriso não vai te trazer nenhum tipo de dano à saúde oral, eu estou de acordo que vale a pena você tratar com estética dental. E aí, quando você pensa no seu consultório, você está lá no seu dia a dia, o que as pessoas procuram mais? Então, eu costumo dizer que durante a vida você se cerca de pessoas parecidas com você. Deve ter sido isso. Quando você era mais jovem, você tinha um grupo de amigos, você foi mudando a sua cultura ou a sua ideia de prazer, de alegria, e você foi mudando a sua tribo, concorda? Você vai mudando de tribo. E os pacientes, na verdade, são como uma tribo. Eles procuram pessoas parecidas com ele. Então, de maneira geral, o seu consultório, o meu consultório, ele é formado de pessoas que pensam como eu. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, você vai pegar no Instagram pacientes dentistas que tratam jogadores de futebol. E o consultório dele, então, é cheio de pacientes que querem dentes brancos, artificiais, parecendo restaurações artificiais. E fica com cara, né, Rafael? Você olha assim, você não precisa nem ser dentista para entender que é alguma coisa diferente ali. Eu tenho duas teorias sobre isso. A primeira é que pode ser que a pessoa goste, que eu acho muito improvável. A segunda é assim, fazer restaurações artificiais é mais fácil que fazer natural. Então você cria uma falsa história que os artificiais estão na moda, vende isso e tem muito menos trabalho. Então, tem muito menos. Para mediocridade fica mais fácil trabalhar com restaurações sejam não naturais. Não naturais. Mas segue o padrão, né? E o padrão? Todo mundo gostou isso muito igual, meu filho, né? O nosso café. Que beleza, hein? Nosso querido Vini, nosso cafezinho, na verdade, que delícia. Vantagem, aí vai esquentar o coração agora. A grande vantagem das canecas, que são opacas. Então, dentro das canecas pode ter o que a gente quiser, é isso, Vitor?
Olha, tem escrito Sesc em cima. Tem É. escrito Sesc, lindo. Dá até Muito obrigado. bem, gente. Não dá, Obrigada, não. Vini. Não dá não, né? Cara, daqui a pouco a gente vai falar de clareamento também. E o café e o clareamento, mas não vou te interromper, não. Isso é moleza. Então, bem, você perguntou o que parece no meu consultório. Então, o que parece no meu consultório? Muitos pacientes querendo mexer em poucos dentes, com sequelas que eles já tiveram. Então, por exemplo, o paciente quebrou um dente há 10 anos atrás, a interface aparece. O paciente que perdeu um dente quer colocar um dente em posição. Interface é o quê? Quando a gente olha, tá metade do dente de uma cor, metade do dente de outra A cor. emenda, vamos dizer Aí assim. parece uma linha no Uma meio, emenda. né? Aí você olha assim e fala, Ou um tá, dente está entendi. escuro, outro dente está claro. Então, de maneira geral, o que eu trato no meu consultório como estética são sequelas ou são consequências de doenças que o paciente teve Anteriormente. no passado. Sim. Então, essa é a minha visão de estética no meu consultório. E o mais legal, esses pacientes querem mexer em poucos dentes. Mas, doutor Rafael, eu vi que você quase nunca faz 10 dentes. E eu não queria desgastar todos os meus dentes. Lembra que a história da tribo? As pessoas se aproximam daquilo que você propaga. Então, de maneira geral, os meus alunos, né, que eu sou também professor, Sim. e os meus pacientes buscam tratamentos mais conservadores, que são conservadores que não desgastam muitos dentes, que não envolvem muitos dentes, porque sabem, entendem a importância de um dente rígido ou de um dente mantido de maneira saudável. Então, no meu consultório, o que eu mais entendo como estética são o tratamento de sequelas Sim. ou de anomalias. Por exemplo, a forma do dente não está adequada, a posição não está Você sabe adequada. que eu já vi crianças, já vi adultos também, que tem o dente do lado num formato diferente, né? Parece fosse um um cone. É, um dente cone. E aí, como é que ele faz? A gente chama de resolve dente isso? conoide. Você pode restaurar esse dente com material à base de resina, um plástico, que é feito diretamente na boca, de bota uma luzinha lá, essa resina endurecer. Entendi. Você pode fazer um material que é um pouco mais parecido com vidro, que a gente chama de cerâmica ou porcelana. Então tem várias formas de fazer. Várias formas de fazer. Mas do ponto de vista é que, doutor, esse paciente tem um problema, que é um dente cônico, que foge totalmente dos padrões de estética em qualquer situação. De estética, sim. Então você pode fechar, transformar esse dente cônico num dente com formato Em um melhor. formato melhor. Perfeito. E aí a gente falou aqui de clareamento, eu já vou pegar nessa, Claro. né? O que você falou, o que mais as pessoas procuram, eu achei que você fosse me dizer, é o clareamento. E sim, não, como é que tá essa procura por clareamento? Tipos de clareamento, o que procura mais? O clareamento ele é uma constância total. Eu entendo assim, o paciente ia chegar no seu consultório e fazer uma restauração anterior, né, uma restauração do dente da frente, ele vai sempre passar para o procedimento clareador. Porque, veja bem, nós tomamos café aqui, né? Sim. Não sei se o café tem um potencial de manchamento ao longo do tempo, mas a gente entende que sim. A gente, nesse Ou como momento. ingestão de vinho, como ingestão de... Então, você tem uma vida ao longo do tempo onde você ingere constantemente pigmentos corados. Então, o seu dente é saudável, os dentes... E aí a gente tá falando de café, Coca-Cola, vinho. Sim, na verdade, Se você estiver fazendo um clareamento, é melhor você não tomar isso. esse é outro ponto. Outro ponto. Uma coisa de cada vez. É porque, na verdade, Vamos lá. não existe respaldo científico para isso, sabe? Tá, A dieta branca durante o clareamento. perfeito. Dieta branca a gente fala durante... Bem, vamos pular esse Vamos pular, tá? Depois a gente quero volta. dizer. Então, por exemplo, eu tomo café, você também. Nós chegamos aos 30 anos, que nós chegamos agora, os nossos dentes têm Adorei, gente. 30 anos. uma cor um pouco mais amarela. Posso fazer o clareamento naturalmente. Mas pode ser que esse dente não me incomode do jeito que está. Então, não preciso fazer clareamento. Sim. Ótimo. Agora, já que eu vou fazer uma restauração no meu dente, essa restauração, de maneira geral, nunca mais pode ser clareada. Exato, isso é um Então, ponto faz sentido o paciente fazer clareamento naquele momento associado à confecção da restauração. Sim, até antes, né? Que aí você Sim. chega no tom. Naquele processo ali, né? Entendi. Então, se a pessoa já tem uma expectativa de fazer um clareamento, faça antes, Se ela... Isso. né? Antes Claro, de fazer a a restauração. restauração. Então, hoje, sua pergunta da estética aí, todos os pacientes que vão restaurar os dentes, ou 90% deles, associam já o procedimento clareador junto do procedimento restaurador final. E como o meu consultório é privado, eu já não pergunto mais ao paciente se ele quer fazer o clareamento ou não coloco no planejamento financeiro dele. Ah, Já está entendi. embutido, porque, de maneira geral, vai ter resultado estético muito melhor. E aí você já vai entregar para o paciente um tratamento completo. Claro. Ótimo. E uma expectativa dele de ter aquele sorriso lindo, você vai já entregar isso, né? E durante a vida, eu aprendi também que existe um ponto focal importante do paciente. Por exemplo, você tem um dente quebrado.
Aí você acha que te incomoda o dente quebrado. Os dentes também é amarelo, um pouquinho. Uhum. Mas não te incomoda tanto, porque te incomoda mais o dente Um quebrado. dente quebrado, Aí eu vou lá, restauro o seu dente quebrado, todo carinho, faço aquela resina da cor do seu dente. Aí assim, nossa, doutor Rafael, que sonho. Agora que está consertado, eu queria meus dentes mais claros. Percebeu? Porque aquela cor não incomodava você perto do dente fraturado. À Sim. medida que você restaura o fraturado, pronto. E aí já tem que trocar a restauração Trocar a restauração. para fazer o Sim. clareamento. Então, Então, entendi. Já é um objetivo, uma tática que você usa no seu planejamento do porque eu sei que eu vou ter intercorrência depois se eu não faço antes, entende? Perfeito. Tá Perfeito. muito bom o café, hein? Tá. Não tá uma delícia? Uhum. Não é o vinho ainda, mas o café já tá Agora ele ótimo, chega. né? E falando de clareamento, assim, a gente tem um tempo médio que isso dura. Por exemplo, eu vou lá no seu consultório, vou fazer o clareamento, vou falar, ah, tá, meu clareamento daqui a 6 meses tem que fazer de novo, não tenho. Bem. Tem alguma coisa que eu possa usar em casa, porque eu também sei que tem vários produtos por aí que funcionam, não funcionam. Como é que é isso? Sempre que a gente tenta falar sobre clareamento, falar junto com a ciência. Mas a ciência é muito difícil. Por quê? Quando eu faço estudo de clareamento, eu preciso clarear com pessoas, fazer um estudo com pessoas, concorda? Concordo, claro. E eu preciso tentar uniformizar ao máximo possível essas pessoas. Então, por exemplo, se eu quero avaliar o quanto dura um clareamento, as pessoas têm que ser da mesma região, ter os mesmos costumes, para ver quanto tempo esse clareamento vai entendi. durar, concorda? Sim, concordo. Então, o que acontece é que, na verdade, esses estudos não são muito bem delineados. Sempre tem informações que não são muito Precisas. precisas. Então, as pessoas ficam assim, mas uma experiência dura tantos anos. E como docente, eu tenho uma preocupação muito grande de falar da minha experiência, porque Isso. a gente tenta buscar mais de respaldo científico possível. Possível, exato. Então, se te dá um número adequado de quanto tempo dura, eu poderia sair pela esquerda, falar assim, depende da dieta, depende da etiologia. Etiologia é o quê? O fator causal daquele sim. rebaixamento, depende do como o dente do paciente é, quantas restaurações tem. Mas, para a gente fazer uma resposta um pouco mais Sim, só para uma expectativa de uma aberta, pessoa. Uma eu acho que pessoa um que. clareamento num dente de paciente que tem os dentes lisos, são uns 2 anos, com certeza você não volta à cor inicial que você tinha. Entendi. Então, Eu acho que dois- já tô na hora de fazer um, né? Sim, mas você vai ver que não chegou na cor inicial do Não, dela. E você não. faz 1, 2 semanas, você já recupera. Já. Então, vou lá Boa. pra fazer um. Fechou. Maravilhoso. E aí tem outra coisa também, Rafael, que tá super em moda hoje, que é a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, gente, mas isso existe na odontologia? Falei, isso pra mim é oftalmologia, que são as famosas lentes de contato. Aqui mesmo você já falou que existem tipos de restaurações, materiais diferentes, né? É. E quando a gente fala em lentes de contato em odontologia, a gente tá falando do quê? O que é possível fazer? O que é possível restaurar com a lente de contato? Você gosta de sorvete, rapaz? Amo sorvete, né? Picolé? Mas amo, amo, amo. Já comeu paleta? Já. O que é paleta? picolé. Picolé em recheio. É um picolé igual. Delicioso. Tableta é um picolé e tem recheio. Ah, Não. O que é tableta? O que é paleta? É uma lente de contato. Paleta, né? Mas é que o picolé, concorda comigo? O nome diferente. comercial. E é mais caro. E é mais caro. É mais Mas tem uns que são ok, tá bom. Vai. Analogia. Entendendo. Lente de contato, você falou que tem remete ao oftalmologista. E sim que é. Quando põe lente de contato, ela é fina, ela é convexa e ela se encaixa na face do dente ali, no olho, né? Fica bem fininha ali e tem a possibilidade de... Eu uso lente de contato, né? Então, tô Essa é a lente de nisso. contato. Imagina, você tem um dente para trás. Oftalmológica, gente. É dente. Lente de verdade. Leite de verdade. Quando eu tenho um dente para trás, assim, palatinizado para dentro, eu consigo botar um pouco de volume na frente desse dente. A parte vestibular que a gente fala tecnicamente. Quando eu coloco esse volume na parte da frente do dente, muitas vezes eu não preciso fazer nenhum desgaste. Isso assenta na parte vestibular do dente como se fosse uma lente de contato. Perfeito. Então essa analogia foi descrita em alguns artigos há uns anos atrás, mas é uma analogia completamente empírica. Só que o termo é muito mercadológico. O paciente fala assim, restauração sem desgaste. Então a técnica ela é muito interessante. Só que como tudo na vida de bom, tem lado ruim. Tudo, claro. Então o profissional pega esse termo que é o material e não tem desgaste, mas tem indicações muito precisas e indica para qualquer coisa.
ou chama qualquer coisa de lente De de lente de contato. contato. Então você gera uma, como vou dizer assim, você quer fazer lente de contato. Não, você não quer, você quer fazer uma restauração. E talvez o seu caso nem seja indicado para lente de contato. Sim, Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Lente de contato é uma restauração que academicamente não existe a classificação, sim, é o termo mercadológico, sim. que é uma restauração mais fininha que eu vou assentar sobre a face externa do dente. E aí cai no que você falou inicialmente, né? Não ter o desgaste também desse dente, Em enfim, algumas em situações. algumas situações, certo? E aí? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor, eu vejo que tem pessoas que têm o dente mais alongado, um dente mais quadrado, um dente mais redondo, e de repente a pessoa quer mudar tudo. A gente consegue fazer isso com as lentes de contato? Então, mudanças Mudar o grandes de formato? formato, a não ser que seja uma... Qual é a ideia da lente de contato? Eu preciso ter uma alteração de forma para corrigir a forma. Certo. E a forma tem que ser aditiva, ou seja, eu tenho que ter um dente menor para deixar ele mais largo. O dente mais largo para deixar ele mais estreito não dá, porque Não dá. aí eu vou ter que ter um desgaste muito grande. Então, de maneira geral, o que acontece? As pessoas colocam as lentes na face, na face de fora do dente, que a gente chama de vestibular, Deixa para eu mudar um pouco a cor e para alinhar a borda de baixo do dente, que chama de borda incisal. Isso é ótimo, desde que o paciente precise. Porque, mas eu tenho 10 dentes que Já são tá te bem lisos. perguntar. Você escova dente todos os dias, né? Eu penso que sim. Sim. Bem fácil de dental. Porque você sai de manhã, Sem escova sangramento do o dia. dente de manhã e tal. Quando chega à noite em casa, você passa a linguinha lá, pô, tem... Caramba, tá sujo de novo, né? Tá lisinho. Fica esquisito. E é dente. Nem não uso, A né? Papai do Céu fez. É É. esmalte dental. Esmalte que ela parte Verdade. cobre o dente, altamente mineralizado. Aí você bota 10 restaurações de comércio de lentes num paciente que tem dentes rígidos. Você acha realmente que essa emenda da lente com o seu dente vai ser igual ao seu dente natural? Ah, não. Não. Não vai. Com Então, ou certeza seja, não. a dificuldade que nós tínhamos já em manter esses dentes limpos, né? Limpos, sim. Piorou. Então, Piorou. assim, a lente é um procedimento... Facilita para acumular, né? Acumular sujeira, acumular Claro. placa, acumular. Claro. Entendi. Então, se você perguntar assim, então a lente é um procedimento conservador? Sim, desde que você compare com procedimentos mais invasivos, por exemplo. Sim, deu exemplo. Também. Antigamente, a gente fazia coroa total. Desgastava Isso. bastante o dente. Aliás, ensinei a fazer isso. É. Minha aluna de graduação. Aprendi. Então, se eu não faço a coroa total e faço uma faceta, que é um desgaste menor, estou sendo conservador. Então, coroa total, lembra, vamos falar. A gente Desgasta desgasta totalmente o dente. E aí, na faceta, a gente Desgasta uma face. face do dente. Isso. Muito bem. Ih, aprendi, Rafael. E Bom teoricamente, professor. a lente de contato é uma faceta mais fina. Então, eu concordo que nós evoluímos no elemento conservador, nós desgastamos menos dente. Só que eu pego essa abordagem, que é lente de contato ou faceta é um procedimento mais conservador, Sim. e tiro mais. E falo só conservador. Isso é uma mentira. Porque clareamento Sim. é mais conservador que qualquer tipo de restauração. Então, se o paciente quer fazer clareamento nos dentes, ao invés de fazer clareamento eu faço lente de contato, eu estou trazendo danos ao paciente Sim, e perfeito. não estou trazendo saúde. Perfeita colocação. E olha, sentido? faz total sentido. E espero que esteja fazendo sentido para a galera que está ouvindo a gente, mas acredito que sim, porque está bem claro, né? Você quer outro Qual o café? problema disso? Fala. Ih, qual o problema O disso? que dá mais dinheiro para o dentista, a clínica privada? Falamos Fazer do clareamento ou problema. fazer faceta? Fazer a faceta, né? Então o paciente chega no seu consultório e pergunta, doutora, o que eu quero, o que é melhor para os meus dentes? Você tem duas visões, a visão do promotor de saúde, que é a nossa visão primordial, e a visão do homem de negócio, ou da pessoa de negócio. E aí, justamente o que eu ia te perguntar, como é que a gente escolhe um profissional? Por exemplo, como é que a gente chega num profissional que a gente sabe que vai indicar o melhor pra gente, que vai realmente dizer, você precisa disso, e não quer vender, ele quer realmente ver o paciente bem. Rafa, sabe o que eu costumo dizer? Que a educação é o ponto fundamental. Mas eu tenho muitas dúvidas às vezes, sabe? Eu estava ontem, normalmente nesse país, quem tem acesso à educação? Quem tem acesso à educação? As pessoas que têm mais condição financeira. Uhum. Então, se fosse por essa regra básica, Uhum. se todo mundo tivesse educação, tivesse acesso à educação, fosse pessoas de bom, Sim, mostrando o trânsito, por exemplo, onde as pessoas têm acesso ao carro, até vezes carro importado, essa pessoa deveria ser um lorde no trânsito, concorda? deveria ser norte. E muitas vezes você não vê isso. Né, não vê. Então, possivelmente, essa pessoa tem alguma qualificação para ter aquele estilo de vida, ou seja, a qualificação não foi suficiente para tornar uma pessoa educada no trânsito, ética. Isso acontece na odontologia.
Sim. Às vezes o cara é hiper qualificado, tecnicamente falando. Só que tiver princípios básicos de saúde. Éticos, sim. Quando ele faz a conta do investimento que ele fez na vida dele inteira, ele Sim. fala, ele pensa que vale mais a pena fazer 10 facetas que fazer um clareamento. Entendi. Só que essa conta, desculpa só de cortar, Tá. não funciona para a saúde. Tô respirando. Você não pode fazer um upsell na saúde. Sabe o que é upsell? Não, Por me exemplo, explica. você vai numa loja de carro. Você queria comprar esse carro aqui. Quanto é que é? 10 mil. Aí o cara fala assim, não, olha só, esse carro é bom. Mas tem esse carro automático que custa 120. Isso é ótimo, né? Você vai comprar um carro Sim. melhor e Sim. pagar por um preço melhor. Uhum. Esse upsell é excelente, funciona super bem na concessionária de carro. Agora, você não pode buscar um clareamento que custa 100 e o cara te vender uma faceta que custa 120, entende? Entendi. Entendi. Esse upsell não funciona na saúde. Eu entendi. Não funciona mesmo. Mesmo. E aí a gente busca o quê? Indicação? Então, A gente vai por indicação, Indicação, conhece um paciente que tribo, foi né? a tribo, que aquele você falou lá no paciente, início. aquele dentista fala com você do jeito que ele faz, É. você acha que a maneira que ele se comporta, do ponto de vista mercadológico, é interessante para você? E não só mercadológico também, né, Rafael? Assim, como que a pessoa te recebe? Será que um profissional te escuta? Isso também pode ser um ponto, né? Será que, de fato, o profissional que está te recebendo está escutando o seu que você desejo, o quer. que você quer, de fato? Será que é possível ler esse paciente com esse bate-papo, com anamnese, né? Que é quando a gente conhece o paciente, faz todo o histórico desse paciente de saúde, e aí esse também pode ser um fator que Eu acho que sim. faz a Ser diferenciação. escutado é fundamental, né? Na saúde, então, Sim, eu acho que sim. E assim, você pega um dentista, você vai, obviamente hoje não tem jeito. Você vai procurar na rede social. Isso, infelizmente ou infelizmente, é uma realidade. Eu vou no restaurante, a primeira coisa que eu faço é ver as fotos do prato que o restaurante tem lá. É verdade. A Sim, gente vai, vai ali. a gente vai isso naturalmente. Então, não acho não queria você buscar pela rede social do seu dentista, mas ele é qualificado, beleza, é um ponto positivo. Ponto positivo. Sim, Ele tem reconhecimento da sociedade odontológica, que é outro ponto sim. importante. É outro ponto Não, importante. todos os seguidores dele são pacientes, todos os dentistas ali criticam o que ele faz. Você acha que ele é realmente tão de vanguarda assim? Tão Entendi. diferenciado do mercado que só ele que faz aquela técnica, entende? Entendi. Que ele é muito melhor que todos os outros 400 dentistas do Brasil. Então, acho que ter o respaldo da comunidade odontológica é um ponto importante você escolher o seu paciente. Pô, ele tem o respaldo, ele faz um trabalho que eu gosto, ele é qualificado, tem casos bonitos, ele não faz só 10 dentes, por exemplo, ou só faz um tipo de procedimento. E uma coisa que eu acho importante pra caramba na minha concepção, Claro. queria ver a sua opinião também. Diante do que você está falando sobre educação e saúde, sobre prevenção, isso também é importante num profissional? O profissional também abordar esse assunto da prevenção, porque a gente está falando aqui de fazer um clareamento, a gente está falando aqui de fazer facetas, a gente está falando da dificuldade de higiene, mas e o ponto da gente falar sobre o material melhor, tipo de escovação, técnica de escovação, quais os cuidados que a gente tem que ter, porque hoje a gente tem produtos pra caramba no mercado, né? Então, assim, será que precisa disso tudo? E essa abordagem desse profissional faz a diferença quando a gente vai procurar um profissional pra gente ser cuidado por ele? Eu acho que sim, acho que botando aqui papo anterior que a gente teve lá no começo, a saúde é ponto importante, fundamental. E Essencial. está entendendo aqui que ao chegar no seu consultório, de um profissional, você vai tratar inicialmente a saúde e associar isso a uma estética final. Sim. Mas para escolher esse cara, você precisa chegar até ele. Então, acho que esse tipo de conjunto, né, de respaldo social da comunidade, respaldo daquilo que você pensa, eu acho que faz indicações de outras pessoas também. Indicações de outras pessoas. Acho que conhecer também trabalho, né, Rafael? Assim, caramba, fiz um trabalho nesse profissional, curti. Até pra gente se sentir seguro do trabalho que vai ser entregue, porque intercorrências, que foi o que a gente falou, né? Intercorrência é o que a gente não espera, né? Alguma coisa que acontece que não tá dentro do previsto. Podem acontecer, mas elas diminuem a partir do momento que você sabe o histórico desse profissional também, né? E agora me diz uma coisa. A gente fala muito, tá falando muito de lente, a gente está falando de clareamento e a gente fala também de próteses removíveis, a famosa perereca. Caramba, né? Um rote. Ou Rhodes, então aí é um nome muito usado mesmo. E aí me fala um pouco sobre isso, sobre os cuidados que a gente tem que ter, quais são os casos que a gente indica, se tem idade para isso, se não tem.
que Bem, você entende vamos supor disso? que a gente está falando aqui de um procedimento que existe há muitos anos já. Certo. Há anos atrás, nós não tínhamos a possibilidade de colocar dente no paciente que havia perdido. Sim. Então, utilizamos esses dentes que sobravam e fazíamos próteses parciais removíveis. Sim. Uma prótese que era parcial e era removível. E essas próteses, para serem presas nos dentes, tinham grampos. E esses grampos foram desenvolvidos por um cara chamado Roth. Ah, daí veio o Rote. Então, é uma Interessantíssimo. prótese parcial removível retida grampos do tipo Roth. Tem vários tipos de grampos. Gente, aprendemos. Então, por isso chama Rote. Roth. Muito bem. Roth. E o Roth tem esses grampos metálicos. Você pode fazer essa mesma prótese sem os grampos metálicos, usa só um acrílico, um pão plástico, Sim. que é mais provisório ainda, a gente chama de perereca. Ah, perereca. Então, essas próteses são removíveis, Sim. que faz parte da odontologia até hoje, principalmente pelo ponto de vista econômico. Sim. Isso é um fator importante também, né? São próteses e de complexidade. Sim. São próteses com menor complexidade técnica, mais simples. Então, eu consigo fazer quando eu comparo, por exemplo, com implantes dentários, que eu acho que vai ser o nosso próximo bate-papo aí, mas que é importante citar, que a prótese removível, eu reponho o dente de maneira removível. Qual o desconforto disso? A prótese pode soltar, eu tenho que tirar para limpar. Ela muitas vezes sobrecarrega os dentes que ela está suportada, pensa. Os Entendi. dentes foram criados por Papai do Céu. Apoia, né? Ah, sim. E dependendo da quantidade de dentes que eu tenho É verdade, tem aqueles e a quantidade de dentes grampinhos. que eu tenho que repor, Sim. essas próteses sobrecarregam os dentes residuais. Entendi. E aí, vamos supor, acho que de 30 anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, surgiram os implantes, onde eu repunha a raiz do dente, imagina uma árvore, a raiz do dente, com um implante dentário, que é um material metálico. E faria esse dente agora de novo. Então, eu percebo, pacientes que tinham sequelas. Não sei quantos são no Brasil hoje, quantos bilhões de pessoas no Brasil. Também não sei. Pessoas que tinham sequela há muitos anos de ausência dentária. De Uma hora ausências para outra, dentárias. É. você tem a possibilidade de tirar aquele aparelho removível seu e colocar um parafuso dentro do seu osso e parafuso segurar dentro. essa prótese. E aí, né? Que surgiram nossos implantes nossos implantes. dentários. E, o Rafael, o implante tem contraindicação? Algumas contraindicações sistêmicas, Sistêmicas. Quando a gente está falando de saúde, né? Então. basicamente isso, mas do ponto de vista de tratamento, quase todas são reversíveis, são transitórias, entende? Entendo. Você Então, pode avaliar o paciente, ó, nesse momento você é contraindicado, vamos então te preparar para receber existem outras técnicas que a gente pode fazer. ou tratar aquele paciente. Se tem uma medicação específica, cortar aquela medicação por um tempo, se pode. Ou se ele tem, por Entendi. exemplo, algum tipo de doença sistêmica, tratar a doença para que ele possa fazer os implantes, mas são só contraindicações normalmente transitórias. Entendi. Mas, de maneira geral, 90% dos casos não tem nenhum tipo de contraindicação. E aí, nesses casos também, que a gente consegue trocar com o paciente, trocar com o médico de paciente, isso acontece também? A gente tem que trocar sobre a saúde do paciente com um Sem profissional, com outro Sem médico. dúvida. E aí, como é que funciona isso? Porque às vezes o cara chega para você e quer fazer um implante. E aí, você vai fazer aquelas perguntas sobre saúde, que a gente chama de anamnese, e vai falar: olha, eu preciso de uma opinião de um profissional, porque a Sim. pessoa pode ter o diabetes, enfim. E aí, como é que você. De maneira geral, um faz? paciente ISDO não precisa de avaliação médica, né? Sim. Paciente ISDO, quando eu falo paciente com saúde, Sim. tem pressão controlada, glicose controlada. O paciente normalmente não sabe quando Sim. tem um tipo de descontrole. Sim. Então, são cirurgias de pequeno porte, então você não tem grandes riscos de procedimento ambulatorial. Quando o paciente tem algumas doença sistêmica, ele sabe te dizer. Pô, o paciente diabético sabe que é diabético, não sabe? O paciente fumante Normalmente, sabe que é fumante. normalmente, Sim. né? O paciente fumante sabe que é fumante. O paciente toma uma medicação específica regular, ele sabe que toma. Então, cabe a gente fazer esse tipo de anamnese. De triagem também, De triagem, né? De tá. triagem, beleza. E a gente falou aqui no início, você falou sobre dentes amarelados. Essa diferença de cor é de cada pessoa? É de cada. A alimentação influencia nisso? Se a gente falou um pouquinho disso, mas a gente pode falar um Eu vou te pouquinho dizer que também. tem duas coisas que. E aí vou pedir desculpa a ciência aqui, mas dizer que tem uma avaliação clínica nisso aí, que é a avaliação pessoal. Não vale como ciência, mas só uma. Sim. Minha opinião. Acho que mais importante que a gestão de corante é a higiene oral. Vou te dizer por quê. Perfeito. Faz um teste. Fica sem escovar o dia inteiro os seus dentes. Eita, nós. Chega em casa, toma um vinho tinto. Não, chega em casa antes. Pega uma escova, escova um lado do seu sorriso.
o outro lado você não escova. E toma um vinho tinto. Não toma uma garrafa inteira, você vai ficar de porre. Não vai conseguir avaliar errado. É verdade. Então, umas 2 taças. Quando você olhar para o espelho, de maneira geral, a região que você está escovou antes, que não tem, a gente chama de biofilme dental, Biofilme, não tem biofilme, ela está branca. A região que você não escovou, ela está escura. Caramba. Ou seja, talvez tão importante quanto a gestão de corante seja você não ter um adesivo ali para o corante ficar mais tempo em posição, entende? Entendi. Então, E é um teste que dá pra gente fazer mesmo, né? E café rola? café também rola. Só que café, quem toma, por que o vinho é pior que café? Ah, Porque o vinho você fica na boca. tá, entendi. Então ele vai curar mesmo, né? Diferente. Tá, beleza. Então, o que eu digo, acho que tão importante como o consumo de corantes é o controle da Placa dieta. da dieta. E Certo. da higiene, Da higiene. que a gente chama de biofilme dental, Certo. né? Que é aquela macia que fica no dente grudada ali. E me diz uma coisa, quando a gente fala também sobre estética, você acha que é acessível para todo mundo? Odontologia é caro. É caro para quem submete a ela, o paciente. Uhum. É caro para a gente, como dentista, para manter. A gente tem uma carga tributária alta, a gente tem um consumo alto de materiais, tem alto custo agregado, locação de espaço, mão de obra qualificada Sim. para trabalhar, e além de eu costumo dizer, de um passivo, por exemplo. Você faz o paciente ter uma intercorrência, você já ganhou por aquele paciente, concorda? Sim. Você, quando vai repetir, você tem um custo que estava fora do seu planejamento. A odontologia torna-se cara para o paciente. Sim. E muitas vezes não é tão rentável para quem executa. Então, sim, a odontologia estética ela é um procedimento caro, que não é barato. Não é barato. Mas a gente consegue ter técnicas que dão acessibilidade para as pessoas, né? A gente consegue mostrar para elas o exemplo que você deu agora da técnica de higiene, o uso do fio dental. O que é mais barato? A prevenção. A prevenção. A prevenção e faz toda a diferença, né? E quando você tem os dentes ígidos, fazer clareamento é barato. É barato. Se os dentes são barato, desculpa a palavra barata não combina, mas tem um custo-benefício acessível. Sim. Você tem muitas restaurações, esse custo vai aumentando à medida que mais restaurações você coloca. Concorda? E a gente falou também de troca de restaurações, de clareamento, que envolve, então tá tudo realmente envolvido, né? E eu ia te fazer uma pergunta. Lembrei. Como que a gente, falando disso, da autoestima, da saúde mental, como que você lida com um paciente que chega, não tem nenhum problema odontológico, mas você sente que ele tem algum problema emocional. Então, ele quer mudar o sorriso dele por uma questão emocional. Como é que é a sua conduta em relação a isso? Porque isso existe muito hoje, né, Rafael? Tem várias percepções. Eu tenho 2 pacientes, isso é verdade. Isso é verdade. Uma filha e uma mãe. Aham. Mariana e... Daqui a pouco lembra. Não tem problema, acho que é Nilma. Nilma. São bem queridas. Uhum. As duas querem fazer facetas. Mariana tem 22 anos, 23. A Nilma tem 60. Na Nilma, eu vou fazer. Na Mariana, Não tem eu não vou Nilma. fazer. Percebam que tem as mesmas queixas. Os dentes um pouquinho menores. Só que são pessoas que têm expectativa de vida bem diferente. Bem diferente. E ao conversar com a Mariana, ela entendeu que é melhor fazer ortodontia nesse momento e fazer apenas 2 dentes escurecidos, por exemplo. Que interessante. Enquanto que a Nilma vai fazer as facetas todas que ela quer. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que muitas vezes a gente, como dentista, coloca também a reclamação só em cima do paciente. Sim. Sem dar... Depois que eu expliquei para a Marina todas as intercorrências que ela poderia ter, os problemas que ela teria, ela falou assim, então, peraí. E até pela idade, né? De repente, Eu não quero muito investir nova. tanto na minha vida assim pela minha estética. Eu vou ficar, então, mais... Vai ficar confortável. Você mostrou para ela, na verdade, uma outra forma. Claro. Que ela exalta a beleza dela, que ela se enxerga melhor, né? Assim, sem ter grandes alterações e prejuízos com o tempo, né? Então ela falou assim, tudo bem, vai ficar mais bonitinho as facetas, vai, mas eu não quero investir a minha vida nos próximos 30 anos nelas. Entendi. Então desistiu. Tem a história legal da outra paciente, ela chegou no meu consultório há uns anos atrás, mito, menos de um ano atrás, queria fazer, ela sorria, aparecia muito pouco os dentes, sabe? Sei. E aí não dava para aumentar muito os dentes, porque ela já tinha uma mordida que a gente chama de mordida profunda, ou seja, os dentes superiores já ultrapassavam muito os dentes inferiores.
Então não conseguia como aumentar muitos dentes. Tinha várias maneiras, uma delas era cirurgia ortognática, eu podia reposicionar. Cirurgia ortognática é uma cirurgia grande, né? Sabe que hoje em dia, Rafa, é muito mais previsível que era na nossa geração. Old school generation, né? Hoje eu posso colocar, eu não faço, mas posso colocar. Bem, depende, né? Não importa. Até para entenderem, cirurgia ortognática não é uma cirurgia que a gente faz em consultório. Não, normalmente é um ambiente hospitalar, você Beleza. fratura o osso lá e reposiciona a sua mandíbula ou seu maxilar em posições diferentes. Certo. E ela não queria fazer cirurgia ortognática, mas ela queria alongar os dentes. Para alongar os dentes, não tinha como alongar os dentes superiores, porque ia bater no lábio inferior. Então, qual era a sugestão? Aumentar os dentes posteriores, dentes de trás. De trás, sim. Pensa comigo, quando você bota um volume posterior, você vai abrir essa mordida. Vai, já estou fazendo até um movimento aqui, né? Você tem espaço para colocar as facetas em cima e embaixo. Sim. Só que no paciente que tinha o dente praticamente liso, tinha 40 e poucos anos, íamos fazer 10 facetas em cima e 10 embaixo, para ela expor os dentes. E eu falei com ela dos problemas, que se fosse meu dente eu não faria. Falei um monte. Ela disse, não, eu estou convicta, eu quero fazer. Aí eu cobrei bem caro dela, para ver se ela não... Meu Deus, para ver se ela... Desistiu. Convenci ela de não fazer, né? Não desistiu. Não Então eu falei, tá bom, então vamos fazer. Marquei numa segunda-feira à tarde, marquei a tarde inteira para fazer os dentes dela. Chegou no domingo, eu tinha feito um caso clínico de uma outra paciente que tinha os dentes mais amarelados e tinha o que a gente chama de sorriso gengival. Sim. Que é uma grande exposição de gengiva. De gengiva. E parece que o dente é curtinho, né? O dente é curtinho. Fica, né? E ela veio no meu consultório querendo fazer facetas. E eu falei para ela que no caso dela era muito mais simples, era só fazer uma correção na gengiva. Sim. E fazer um clareamento que ficaria melhor. Que ia ficar um sorriso lindo. E ela ficou meio na dúvida, assim, porque era muito mais barato do que ela tinha o orçamento do outro dentista. Que interessante. Então, tipo assim, isso é interessante. Então mais barato vai ser melhor do que o outro. E eu falei assim, ó, faz o seguinte, você faz o clareamento, faz a cirurgia gengival, se você não gostar, eu faço as facetas. Perceba que é outro caso, tá? Sim. E aí, quando eu fiz, ela achou lindo. Eu peguei o caso dela, botei no Instagram, você pode ir lá no Instagram, tem. Sim. E fiz um depoimento dizendo que muitas vezes, menos é mais. E nem sempre as facetas são indicadas, porque apesar de ter ganhado menos no caso dela, eu fiz o que era certo. Sim. Escrevi aquele texto todo, né, no domingo à noite, e postei no Instagram. Chegou na segunda-feira, eu ia fazer aquele paciente da boca inteira, lembra? Boca inteira, lembro. Que eu tava contando por dinheiro também já. Ela, não, eu vou gastar por conta, né, cara? Já que eu já cobrei, cara, já falei de ela de ruim. Ela quer fazer, tá bom, vamos lá. Vamos lá. Aí chegou na segunda-feira, ela falou assim, Pensei. eu entendi. Eu entendi. Você entendeu o quê, irmão? Aquela postagem foi pra mim. Olha que... Eu já tô endividado. E se vê, né, Rafael? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de escuta mesmo, né, do que a gente está falando. Você já tinha trazido para ela de diversas formas e ela estava naquilo, mas ela precisou ver um exemplo de uma realidade que você vivenciou, de uma postagem de outra paciente, para ela falar, caramba, agora eu cheguei nessa consciência, não vou fazer e vou ouvir o que o profissional já me indicou desde o início. Exatamente. Ou será que mesmo ela tem uma pouca de saúde mental? Ou as pessoas falam para ela o que convém à pessoa? Exato. Caramba. Isso dá outro podcast. Vou te dar outro exemplo, quer ver? Vamos supor, você chega no dentista. Sim. Você tem dois caminhos do dentista. Escolher a ortodontia Sim. e escolher as facetas. Sim. Qual que dá dinheiro mais imediato? As facetas. Facetas, com certeza. Qual que é melhor? A ortodontia. A ortodontia. Normalmente a ortodontia é melhor. Sim. Tem paciente também que quer resultado mais rápido, né? Sim. Ainda tem isso. É isso que eu vou te cortar. Esse paciente quer resultado mais rápido ou você está induzindo a ele a escolher? Quer ver? Entendi. Vou te explicar. Aí o paciente chega, doutor Rafael, eu tenho os dentes desalinhados. O que o senhor acha? Olha só, você tem dois caminhos. Você pode colocar aparelho ortodôntico. Olha o você tom, tem né? que trocar a placa toda semana. Tem que vir aqui pelos 3 anos. Vai ter dor quando você afastar. Esse vai doer, vai agarrar alimento. Tem que colocar a banda de vez em quando. Vai ficar uns brackets colados. Você tem essa opção. Sim. Ou você pode a faceta. O que você quer fazer? Eu quero a faceta. Tom você já escolheu.
Você escolheu pela pessoa, né? Não, meus pacientes não querem ortodontia, mas assim ninguém vai querer. Assim ninguém quer. Então, acho que a gente também, a gente se esconde por interesses comerciais por trás da falta de conhecimento do paciente. Sim, com certeza. E é o que a gente. Por isso esse podcast, né? Falando de saúde, trazendo conhecimento também para que eles entendam qual é a nossa visão, o que a gente quer mostrar para ele e o que é interessante para eles também, como paciente, entender que venha de um profissional. Então, esse é o nosso objetivo de podcast. Exatamente. E hoje dá pra gente falar em outros 1000 capítulos, porque estética a gente tem assim também, né, Rafael? Uma coisa que o paciente ficar esperto. Uma coisa bem pesada aqui. Cuidado. Ai, meu Deus. Lembra aquele médico anestesista que anestesiava as pacientes e abusava delas no centro cirúrgico? Quando um dentista recebe um paciente no seu consultório e indica para ele um tratamento que é apenas que beneficia apenas o bolso dele, ele está fazendo a mesma coisa. Porque aquele paciente na sua cadeira, ele é vulnerável a você. Sim. Por isso a gente até falou de como se confia, né? Como se chega nesse profissional, num profissional por indicação, num profissional que você tenha conhecimento, que já entregou trabalhos incríveis, que eticamente é correto. Então, é através do conhecimento, não só das redes sociais, como você falou, mas através da experiência que essa pessoa já passou. Ou família, ou amigo, enfim, o que tem muito perto da gente, né? Eu acho que é por aí mesmo. Rafael, já quero falar muita coisa. Olha, mas é isso. É isso, então, né? Cuidado. O paciente, quando chega na nossa cadeira, aí o paciente aqui agora que está escutando, escolha a pessoa que vai te anestesiar. Entenda a anestesia como atendimento odontológico. É isso. Porque você fica vulnerável a isso. A ele. É isso. Meu querido, eu quero te agradecer. Incrível esse podcast. O tempo voou. Já passou, eu nem percebi, gente. Foi rápido demais, né? Eu quero te agradecer muito, Rafael. E aí, gente, se vocês ficaram com mais alguma dúvida, se vocês têm sugestão mais de algum tema mais, manda pra gente no Sesc Rio, @Sesc Rio. A gente vai adorar interagir com vocês, viu? Um beijo, eu quero te agradecer pela presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer Ficaria horas enorme. Eu também, horas e horas. É isso, gente. Um beijo e um sorriso. Beijo. Tchau. Beijo e sorriso.